Hora de conversar com Dora Kramer aqui no Band News Station. Dora, hoje a revista Cruzoé traz detalhes de novos cheques que foram depositados na conta da Michele Bolsonaro pelo Fabrício Queiroz. E nessa semana tivemos o senador Flávio Bolsonaro concedendo uma entrevista ao jornal O Globo, dizendo que não via nada de irregular, nada demais, essa relação dele com assessores. Estava ali numa festa, num churrasco, aí alguém foi lá, pagou uma conta dele, né? Eu queria te ouvir, Dora, realmente não tem nada demais, ou o pessoal está, digamos, achando que está tudo bem, tudo tranquilo, e não tem nada de tranquilo nessa história. Dora, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Bom dia. Olha, tem tudo demais, né, nessa história aí. Agora complica mais essa descoberta nas contas do Fabrício Queiroz, que os depósitos nas contas da Michele Bolsonaro não eram só aqueles 40 mil que se alegavam lá em princípio, portanto, não se sabe também se não tem mais coisa por aí, uma vez que o presidente alegou que era aquilo fruto de pagamento de um empréstimo, e aí, quando se vê, descobre outras coisas. Portanto, a verdade não tinha sido dita anteriormente. As declarações do Flávio Bolsonaro, eu sei lá por que ele resolveu dar essa entrevista que só complica mais a vida dele, né? Ali há declarações contraditórias com as investigações do Ministério Público e declarações que não são de forma alguma convincentes. Por exemplo, a questão do colégio, do pagamento do colégio do plano de saúde, né, que o Fabrício Queiroz pagava e ele diz, eu pego o meu dinheiro, dou para ele e ele vai pagar. É o trabalho de um secretário. Ok, pega o dinheiro da onde? Se o Ministério Público não conseguiu detectar saques nas contas do casal, do Flávio e da mulher dele. Portanto, esse dinheiro tem que ter aparecido de algum lugar. Daí que o Ministério Público suspeita da origem ilícita. A outra alegação, o negócio do churrasco, né? Que aí ele estava num churrasco e aí boleto ia vencer. Você está rindo porque você não acredita, pois é. Agora, olha a situação. Alguém acredita, eu tenho uma dívida. Essa questão para mim, né? Alguém acredita nessa história e que é falada como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Mais natural do mundo. Assim, aí eu tenho uma dívida para vencer a parcela do apartamento que eu comprei de R$16.500. Aí essa parcela tá para vencer naquele dia. Eu sei que essa parcela tá para vencer, mas aí eu vou pro churrasco com a parcela em aberto. E aí eu tô lá no meio do churrasco, sei lá por conta de quê, eu lembro que essa parcela vai ser vencida. Não tem pé nem cabeça, ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Não é o preço de uma balinha, né, Dora? São R$16.500. Quem tem essa grana na conta, assim, para ajudar um amigo no momento de um churrasco, né? Eu não tenho, por exemplo. Não, vamos que tenha. O rapaz é rico, o rapaz tem recursos, ok. O que me chama atenção é o dono da dívida, ir para o tal do churrasco, sabendo que vai vencer, portanto é urgente, se ele precisou pagar ali, mediante o aplicativo, é porque era urgente, ia vencer. No entanto, ele foi para o churrasco sabendo que tinha essa dívida. E a história da franquia dele, da loja de chocolate, que, segundo ele, as pessoas pagam em dinheiro lá. Bom, é o único lugar onde a maioria das pessoas pagam em dinheiro. Então, essa história no Rio de Janeiro vai ficando... Pois é, que não se anda com dinheiro para lá e para cá, né? Claro. Por aqui na minha terra, pois é. Então... É completamente estapafúrdia e, por conta disso, vai ficando muito complicada a situação. A cada explicação, a história fica mais enrolada. Tenho a impressão que hoje, quer dizer, de todas as investigações que tem por aí, envolvendo a família e o próprio presidente Jair Bolsonaro, a partir da prisão dele na casa do então advogado, o Assef, né? Lá em Atibaia, o presidente resolveu dar uma maneirada, pegar leve com o Congresso e com o Supremo, porque sabe que vai
precisar de ambos. Olha, eu realmente não entendo. Eu tenho uma amiga em Brasília que diz assim: ah, fulano tá quieto, né? A gente falava, ela falou, tá quieto, porque cada vez que abre a boca são 30 anos de cadeia. Então, eu tenho a impressão que esse pessoal, os filhos do presidente e tal, podiam adotar essa, quer dizer, para benefício deles, para nós é bom porque a gente fica conhecendo as coisas, né? As contradições vêm à luz, enfim, isso ajuda a esclarecer. Mas eu não entendo por que eles insistem em falar, em dar essas desculpas. Eu acho que tem a ver com isso que você falou no início, na sua pergunta, sabe, Barão? Acham que é tudo normal, acham tão natural esse tipo de atitude que não conseguem perceber quando falam disso, que isso implica ilícitos, o cometimento de ilícitos. Bom, se querem assim, só realmente complica a situação. E vamos ver se o Palácio do Planalto vai dar alguma explicação sobre essa nova descoberta aí. Esse é o ponto para mim, Carla. Eu sei que você vai falar na sequência, mas só para acrescentar. Além da história da revista Cruzoé, né, do dinheiro dado pelo Queiroz para Michele Bolsonaro, chegando a R$72 mil, que é muito, mas muito maior do que o dinheiro inicial que o Bolsonaro admitiu de um empréstimo. Era quase de 40 mil, agora quase o dobro. É quase o dobro. Agora, surge uma outra informação que a Folha está trazendo, de que na quebra do sigilo da esposa do Fabrício Queiroz, da Márcia Aguiar, também há um depósito de R$11 mil na conta da primeira-dama, da Michele Bolsonaro. Isso em 2011, 4 cheques. E aí, convenhamos, a gente está falando muito do Fabrício Queiroz e do Flávio Bolsonaro, dessa relação entre os dois, mas agora a descoberta é justamente da primeira-dama, da esposa do presidente, de novidades nessa relação. Ou seja, e aí, convenhamos, pega diretamente o presidente da República, que vai ter que explicar por que tanto dinheiro foi dado pelo Fabrício Queiroz, pela esposa do Fabrício Queiroz, a Márcia Aguiar, R$11 mil na conta da Michele Bolsonaro. Então, ok, tem já essa situação completamente suja envolvendo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Agora está uma situação, convenhamos, no mínimo estranha, envolvendo Michele Bolsonaro e, mais uma vez, esse personagem Fabrício Queiroz, Dora. Olha, o envolvimento aí, isso mostra as relações financeiras esquisitas, para usar uma palavra amena, entre esse Fabrício Queiroz e toda a família Bolsonaro. É bom lembrar que o Flávio herdou o Fabrício Queiroz do pai, né? A origem da relação da família, o Fabrício Queiroz, com eu não lembro, acho que foi quando ele era vereador ainda, o Jair Bolsonaro era vereador ainda. O Flávio herdou no Rio de Janeiro, na política do Rio de Janeiro, essa companhia do Queiroz. Então, eu acho que você tem toda a razão quando você aponta a complicação, eu não digo nem maior, né? Ela só é maior porque o cargo do presidente da República é maior. Então, toda a movimentação do Bolsonaro no sentido de tentar proteger, enfim, a gente vê que não é só em relação a uma proteção aos filhos, mas também a uma autoproteção. Bom, se a Dora fosse responsável pela assessoria de Bolsonaro, então silêncio absoluto com relação a essa nova denúncia da Michele Bolsonaro, porque cada vez que o pessoal abre a boca se enrola mais, né, Dora? Eu ficava quieta, mas enfim, eu espero que não fiquem quietos. Aliás, não podem ficar quietos. Eu não sei qual será a escolha do Palácio do Planalto nessa questão, mas, de qualquer maneira, se não derem, por iniciativa própria, explicação, evidentemente que nas investigações serão chamados, o presidente, a mulher dele, a Michele, serão chamados a dar explicação, isso sem dúvida alguma. Ô Dora, o André Mendonça, ministro da Justiça, pode ficar calado também com relação ao tal do dossiê? Menino, esse também, cada vez que abre a boca, em vez de esclarecer, complica mais, deixa a situação mais confusa,
porque ele mandou as explicações solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal, mandou por escrito e tal, e aí diz que simplesmente o tal dossiê para investigar as pessoas participantes de documentos antifascistas não existem. Ora, se não existe esse dossiê, por que mesmo que foi demitido o chefe da secretaria encarregada acusada, apontada como autora desse dossiê? Então, cada hora, o ministro da Justiça diz uma coisa, ele já admitiu que existia, agora ele diz que não existe, e diz mais, que não existe, mas ele não pode provar que não existe, porque ele não pode, diz que o eventual compartilhamento dessas informações com o Supremo Tribunal Federal colocaria em risco a segurança nacional. Muito bem, compartilhamento de que informações se elas não existem, não é? Então é tudo uma coisa muito sem pé nem cabeça. Agora, hoje, é bom apontar que hoje o André Mendonça, ministro da Justiça, vai falar à tarde, a gente até torcia, né, para que ele fosse de manhã, mas não vai ser à tarde que ele vai falar com o Congresso, a sessão é secreta, tá? Não vai dar para acompanhar, mas, obviamente, imagina, sessão secreta com deputado e senador não resiste 15 minutos, né? Mas ali a diferença é que ele vai ser submetido a questionamentos. No Supremo Tribunal Federal, que ele mandou lá um arrazoado, tal, não respondeu às perguntas. Hoje à tarde, nessa conversa com os congressistas, ele vai ser submetido a questionamentos. Aí, evidentemente, que todas essas contradições, esse vai e vem de se o dossiê existe, o dossiê não existe, isso, claro, que o ministro vai ser confrontado com isso. E aí eu acho que a gente vai poder obter uma posição que nos permita ter uma visão mais clara dessa situação, porque não vai dar, né, nesse questionamento para o ministro não oferecer algum tipo de explicação, eu não digo convincente, tá? Mas pelo menos mais clara do que simplesmente dizer o dossiê não existe, no entanto, eu não posso provar que não existe. Dora Kramer volta na próxima semana conversando com a gente, analisando a política, falando um pouco também sobre o que está acontecendo no cenário em Brasília. Dora, um bom final de semana para você. Bom final de semana e até semana que vem.